Olá, sou o professor Rafael. Nós vamos falar sobre recrutamento, dando continuidade. Nós falamos um pouquinho sobre o que é recrutamento, né? Falamos como nós anunciamos e falamos sobre dois tipos, o interno e externo. Hoje nós vamos especificar um pouquinho mais. O que seja um recrutamento interno, né? O interno é quando você abre uma vaga e você não necessariamente você quer abrir uma seleção externa, ou seja, você não quer ninguém de fora entrando, você vai utilizar pessoas dentro da empresa para ocupar essa vaga, tá certo? Lembrando que recrutamento ele precisa acontecer somente quando eu entendo que precisa de uma vaga, tá certo? Se eu não tenho essa vaga disponível, não há necessidade de eu estar abrindo a seleção, tá bom? Então eu tenho uma vaga e eu vou remanejar uma pessoa para essa vaga, ou seja, dentro da própria empresa. É o que nós chamamos de recrutamento interno. Então pode ser movimento horizontal, né? Ou seja, vai ser transferido entre áreas, movimento horizontal ou promoção, tá certo? Ou diagonal. O certo é que há um movimento interno. Alguém, por exemplo, eu preciso ocupar uma vaga no caixa. Então posso pegar um vendedor e fazer um treinamento e colocar ele como caixa. Então, ou seja, eu não precisei colocar uma pessoa de fora, tá bom? Existem vantagens e desvantagens. Primeiro, que é uma fonte de motivação, né? Você de certa forma você valoriza os seus funcionários, as pessoas se sentem motivadas, né? Saber que você pode realmente ser promovido, né? E tal, e isso dá uma motivação melhor. Poxa, eu vou estar numa função diferente da minha empresa. Isso é uma vantagem. Menor tempo, já que o funcionário já conhece mais ou menos como funciona a ideia da empresa, então não precisa muito, os processos de admissão já é muito mais fácil, porque ele já está dentro da empresa. Então menor tempo, menor custo, porque a empresa não precisa também ficar anunciando, né? Que precisa de uma vaga, ele vai utilizar as pessoas que já estão lá. A menor adaptação, ou seja, ele já está na empresa. O que é adaptação? Então toda aquela parte de conhecer, né, a capacitação nós falamos isso na outra matéria, capacitação de integração não existe, porque ele já está interagindo já. E também investimento em treinamento, né? Você de certa forma diminui o custo de recrutamento, de certa forma diminui esse custo. Mas o treinamento também pode ser uma desvantagem, tá bom? Porque nem sempre a pessoa que está na posição ela tem capacitação para isso, né? Além disso, você está treinando para outra posição que pode levar ela também a sair da empresa. Poxa, eu aprendi aqui, mas agora eu posso ir para uma outra empresa e fazer a mesma função que eu aprendi aqui, né? É uma desvantagem. Egoísmo e chefia, né? Ou seja, você pode esconder um funcionário de confiança, né? E de certa forma colocar mais um que é mais chegado ao chefe que o outro, tá certo? E consequentemente aqueles que não são promovidos, eles também podem se achar não escolhidos, né? Ou seja, são deixados de lado, né? Então essa relação interna é um pouquinho ruim. O carreirismo, ou seja, achar que toda pessoa necessariamente vai estar mudando de função, né? Não necessariamente. E a renovação de ideias, você não tem pessoas novas, então de certa forma fica num ciclo, então fica a mesma coisa. Essa é a vantagem e desvantagem. Agora o externo, o que seja externo, tá bom? O externo já é o contrário, ou seja, eu vou procurar preencher essa vaga
por pessoas que não estão dentro da organização, né, para ocupar. Então são pessoas estranhas, né, à empresa. Então, vindos de fora, coloquei aqui, ó, vindos de fora. Então esses candidatos estranhos que a empresa vão ser colocados no recrutamento. Então, toda vez falar de externa que não estão nem de nenhuma forma envolvidos na empresa, tá certo? Que é o mais comum, né? É o mais comum você encontrar esse tipo de recrutamento. Quais são as vantagens? Primeiro, você vai ter sangue novo, gente nova entrando, disposta, né? Disposta a entrar e participar, e isso é bom, né? E traz uma nova experiência para a empresa. A experiência também, né? Você tem uma pessoa nova pronto para aprender e trazer experiência para a empresa, uma formação diferente, às vezes um ponto de vista que ele não tem, que você não tem. Esse novo colaborador, ele vai te dar esse ponto de vista, né? Ele vai te dar esse posto porque é uma pessoa que está vendo essa linha externa. Então, e a vantagem competitiva, você vai falar para as pessoas assim: olha, a minha empresa contrata pessoas que estão desempregadas, né? Isso de certa forma é uma vantagem no mercado, a imagem da empresa para o mercado é uma vantagem competitiva. Agora, quais são as desvantagens? As desvantagens são que é um processo mais demorado, porque as pessoas vão ter que treinar, vão ter que fazer todo aquele processo de recrutamento, coisa que externamente não daria para fazer, né? Então isso é algo muito demorado. É mais caro porque eu vou ter que anunciar, depois vou ter que fazer o recrutamento, depois vou fazer a seleção e às vezes fazer o treinamento e tal, e isso se torna muito mais caro. Também pode monopolizar as vagas, né? Ou seja, você, de certa forma, você vai frustrar o pessoal que está lá internamente. Às vezes você tem uma pessoa internamente que está apto para fazer e você chama uma pessoa de fora para isso, né? Isso é uma desvantagem. Agora, o que é seleção? Nós falamos sobre recrutamento. Qual que é a seleção? Bem simples. Seleção, recrutamento é o processo. Não necessariamente você escolhe de cara. Geralmente você tem uma vaga para motorista. Vou voltar aos exemplos de motorista. Você recruta 3 pessoas e faz a entrevista, avalia e tal, e aí você escolhe para aquele. Eles se chamam de seleção. É aquele felizardo que conseguiu preencher as exigências do cargo, né? Então ele atende a exigência do cargo. Nem sempre as pessoas que você recruta elas vão atender às exigências do cargo. Então isso nós chamamos de seleção. O processo de seleção é quando você tem todas as informações do recrutamento, do processo de recrutamento, tá certo? E aí eu defino o perfil, já está definido o perfil do cargo, e aí esse atende às exigências do cargo. Isso nós chamamos de seleção. Para a gente fixar aqui um exercício, vamos lá. Baseado no que vimos, digo com as suas palavras o que é recrutamento. Você vai dizer para mim o que é recrutamento. Agora, número 2 é interessante. Coloque o número correspondente ao tipo de anúncio para as características abaixo. Aí coloquei aqui, edital 1, 2, anúncios de jornais, 3, inscrições pelo site, 4, recebimento espontâneo de currículos, 5, utilização de especializadas tradicionais e virtuais, agências especializadas tradicionais, 6, divulgação de escolas e estágios, 7, indicação de pessoas de confiança. Nesse lado você vai numerar aqui de acordo com a especificação aqui. Eu coloquei alguns exemplos, Cine, Facebook. Qual desses aqui é o anúncio? Aí botei um site aqui, Oportunidade Vale, é um site para você colocar seu currículo na Vale. Empregos no Jornal Imparcial, o jornal que você... Que tipo de anúncio é esse aqui? Estágio da EJATEC, vamos supor que você vai ter o estágio, a empresa vai ter um banco de dados lá do seu estágio. Que tipo de escola aqui, né? Que tipo de anúncio é esse aqui? Edital de seleção de organização,
Meu amigo levou o currículo, né, para uma empresa. Que tipo de anúncio foi esse que a empresa utilizou? E currículos estavam guardados, né, engavetados. As pessoas levaram o currículo, gravou a pessoa do currículo, eu peguei. Que tipo? Você vai colocar a numeração aqui. E por fim, qual a diferença entre interno e externo? Acabamos de falar. Então, boa sorte e muito obrigado.